Vitorioso aqui, diga glória a Deus. Então estende a sua mão para cá, só quem é vitorioso. Nós vamos orar nessa noite e vamos clamar por Deus para falar conosco aqui. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Nessa hora nós estendemos a nossa mão e pedimos ao Espírito Santo de Deus que fale conosco. Usa o teu servo nessa noite poderosamente. Ó Deus, que nessa noite os céus venham estar abertos mais uma vez aqui neste lugar. Que no momento da palavra o Senhor venha entrando com cura, venha entrando com libertação. Que no momento da ministração da mensagem, Deus possa derramar sobre a igreja um avivamento espiritual. Que durante a mensagem o Espírito de Deus tenha liberdade no nosso meio para fazer coisas maravilhosas. O nosso coração está na expectativa de receber essa boa semente. Por isso nós pedimos ao Senhor, usa o teu servo nessa noite poderosamente, no poderoso nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Pai do Senhor Jesus, irmãos. Tudo bem com os irmãos? Irmãos, o pastor Josué me avisou aqui no meu ouvido que o culto está sendo transmitido. Foi bom ele avisar, porque teve uma vez que eu contei um testemunho aqui, Wellington. E o dono do testemunho, vai eu pensar que o cara lá no interior de Minas Gerais, perto do Espírito Santo, estava assistindo o nosso culto aqui, e estava. E eu contei o testemunho dele, e terminou o culto, ele me mandou mensagem, falou assim, eu ouvi a mensagem, viu? Eu falei, você gostou? Eu gostei. Eu falei, amém. Então, morreu o assunto e eu não falei mais nada. Amém? Quem trouxe Bíblia, diga amém. Cantares de Salomão, capítulo de número 3, por misericórdia. Nós vamos ler 2 capítulos e alguns versículos, né? Glória a Deus. Gostaria de agradecer a oportunidade ao pastor. Hoje o pastor Josué vai dar glória igual presbiteriano, para dentro. Ele arrancou um dente e ele vai dar glória para dentro. Eu prego numa presbiteriana lá em Venda Nova que ninguém dá glória, Wellington. Aí você tem que pregar crendo que Jesus está fazendo e você não vê ninguém reagindo. É um desafio. Mas já que eles me chamam, eu vou lá servir, né, irmãos? Eu sou pentecostal, mas eu também prego no presbiteriano, amém, irmãos? Quem achou Cantares de Salomão, capítulo 3, diga amém. Quem não achou, disse, me espera. Eu vou esperar você. Eu estou vendo algumas Bíblias mexendo. Aleluia. Salmos, Provérbios, Cantares. É muito próximo. Vamos ler a palavra de Deus, irmãos. Diz assim, Cantares capítulo 3. De noite busquei em minha cama aquele a quem ama a minha alma. Busquei-o, mas não o achei. Levantar-me-ei agora e rodearei a cidade. Pelas ruas e pelas praças buscarei aquele a quem ama a minha alma. Busquei-o, mas não o achei. Acharam-me os guardas que rondavam pela cidade. Eu lhes perguntei, vistes aquele a quem ama a minha alma? Apartando-me um pouco deles, logo achei aquele a quem ama a minha alma. Detive-o até que o levei para a casa de minha mãe, nos aposentos daquela que me gerou. Cantares capítulo 5. Pula para o capítulo 5 aí agora. Por misericórdia. Versículo 2. Capítulo 5, versículo 2. Diz assim: eu dormia, mas o meu coração velava. Ouvi a voz do meu amado que está batendo. Abre, minha irmã, amada minha, pomba minha, minha imaculada. A minha cabeça está cheia de orvalho e os meus cabelos das gotas da noite. Já despi a minha túnica, como a tornarei a vestir? Já lavei os meus pés, como o tornarei a sujar? O meu amado meteu a sua mão pela fresta da porta, e as minhas entranhas se estremeceram por amor a ele. Eu me levantei para abrir a porta ao meu amado, e as minhas mãos gotejavam mirra,
e os meus dedos gotejavam mirra sobre as maçanetas da fechadura. Eu abri a porta ao meu amado, mas já o meu amado se tinha retirado e ido. A minha alma se derreteu quando antes ele me falou. Busquei-o, mas não o achei. Chamei-o, mas não me respondeu. Acharam-me os guardas que rodearam pela cidade, espancaram-me e me feriram. E tiraram o meu manto os guardas que guardavam o muro. Eu vos faço jurar, filhas de Jerusalém, que se acharem o meu amado, dizei-lhe que estou enferma e enferma de amor. Senta no seu lugar em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Se você sentir vontade, pode dar glória. Até o pastor Josué, que arrancou o dente, já deu um glória, e você não deu um glória a Jesus ainda. Glória a Deus. Irmãos, estamos diante de um livro muito, se é que eu posso dizer essa palavra, que sofre um preconceito no nosso meio. Por quê? Porque o livro de Cantares de Salomão, ele é um livro que chama a minha atenção, porque é um dos poucos, Danilo, que não contém a palavra Deus nesse livro. O livro de Cantares de Salomão, ele sofre, se é que posso dizer assim, um preconceito no meio dos pregadores, por se tratar de um livro apaixonante na Bíblia, ou seja, este livro está apresentando uma relação, seja ela de amor e também seja ela sexual, dentro do seu livro. Esse livro, dado ao seu conteúdo, a maneira com que foi escrito, Danilo, eles não queriam nem canonizar esse livro, chegaram a retirar ele do canon, porque por causa da sua escrita, por causa da maneira poética pela qual ele foi escrita. Porém, com o passar do tempo, eles chegaram a um consenso e colocaram esse livro novamente para servir como inspiração do Espírito Santo. Por quê? Porque lendo o livro e aprendemos também que esse livro também não se trata somente da relação de um casal para com outro, mas também trata-se da maneira com que Deus trata a sua noiva. Ou seja, quando nos referimos a Salomão, o Salomão no Antigo Testamento, ele vai tipificar um tipo de Cristo, um tipo de Deus, e quando olhamos para essa mulher, que é a esposa de Salomão, vai se tornar, ele também é tratada como a noiva. Então, este livro, ele é tratado como o amor de Deus para com Israel. Quando lemos esse livro, ficamos assustados e pouco entendimento conseguimos entender desse livro. Por quê? Pela maneira poética e pela maneira diferente que ele é escrito. Olha, para você perceber, não se tem nele a palavra Deus escrita neste livro, mas algo chama a minha atenção. O quê? Porque esse livro está contando uma linda história de amor. Que história é essa? Entra comigo na Bíblia Sagrada e eu vou contar para vocês. A Bíblia vai dizer que Salomão era o homem mais rico, o homem que dentro do reinado de Jerusalém foi o único dos reis que teve 100% de paz dentro do seu reinado. Um dos reinados mais prósperos que Jerusalém já viu foi o reinado de Salomão. Um reinado cheio de prosperidade, cheio de sabedoria. Por quê? Porque Deus era com Salomão. A Bíblia Sagrada vai dizer que Salomão, ele possuía muitos bens e possuía muitas propriedades. Os seus jardins, as suas plantações, os seus animais chamavam a atenção. É por isso que quando vamos perceber que quando a rainha de Sabá, ela vem visitar Salomão, ela deixa um relato para Salomão. Qual é o relato que ela deixa? Olha, a tua palavra a seu respeito chegou até a minha cidade, onde ela morava, a cidade da Etiópia. E quando ela chega e visita Salomão, e ela vê a maneira com que Salomão trata os seus servos, ela vê a maneira que os servos de Salomão são vestidos, ela observa a maneira que eles são tratados, a comida que eles recebem, ela olha para Salomão e diz assim: olha, de fato disseram que o seu reino era poderoso, e de fato disseram que o seu reino é extraordinário, mas quando eu cheguei aqui, eu percebi que não me contaram nem a metade do que
você é muito mais do que me disseram, é muito maior do que me falaram. Pois não, a Bíblia Sagrada vai dizer que esse Salomão, ele tinha algumas vinhas, e essas vinhas, elas eram destinadas a algumas famílias. Eu vou explicar. Ele tinha essas plantações, e no seu reinado, Danilo, ele responsabilizava, ele deixava e permitia que algumas famílias tomassem conta dessas vinhas. Como funcionava? A sua família era responsável por tomar conta de uma vinha, outra família tomava conta de outra vinha. Então, o cuidado com essa vinha era responsabilidade sua. O cuidado com essa vinha era responsabilidade de sua família. A Bíblia Sagrada vai dizer que um dia, como está escrito na Bíblia, entre essas plantações, entre essas vinhas que estão apresentadas no texto do capítulo 1 do livro de Cantares, ele vai descer, e Salomão vai descer do seu castelo, e ele vai vir até uma dessas plantações. Ele vai descer e ele vai vir até uma dessas vinhas que eram destinadas, pastor Josué, a uma das famílias. Ele desce, Danilo, porém, dessa vez, ele não vai com a sua indumentária de rei. Não, ele não vai com as suas vestes reais e a tua coroa na cabeça, não. Salomão, ele coloca uma roupa simples de pastor e ele desce e decide descer até as vinhas. Ele desce até as vinhas para poder avaliar e observar como estão as vinhas. Quando ele desce até as vinhas, ele vê alguém lá. Quem é? A Bíblia Sagrada vai dizer que é a sunamita. A Bíblia vai dizer assim, que quando ele avista essa mulher, é paixão à primeira vista. Por quê? Porque ele se apaixona por ela, e reciprocamente, ela também se apaixona por ele, ela se interessa por ele. O relato do capítulo 1 é um relato de perguntas e trocas de perguntas e respostas. Salomão pergunta para ela quem é ela, ela responde: olha, eu sou morena, e não atentes para a minha aparência, porque os meus irmãos se inflamaram contra mim. Ela está dizendo, em outras palavras, quando você lê o livro de Cantares, ela vai dizer o seguinte: olha, não se atentes para a minha aparência, porque estou molestada pelo sol, porque os meus irmãos se inflamaram contra mim. Eu vou explicar. Os irmãos dessa mulher chegaram para essa mulher e disseram para ela: olha, mulher, a partir de agora, você não vai tomar conta da sua vinha mais, mas a nossa vinha é responsabilidade de você cuidar. Pois não, eles oprimiram essa mulher, eles apertaram essa mulher e obrigaram ela a tomar conta de uma vinha que não era dela. Pois não, o fato de ser uma mulher que tomava conta de vinha e que era molestada pelo sol, que era machucada pelo sol, fez com que essa mulher se tornasse morena. Uma vez morena, o excesso do trabalho, o excesso da labuta fez com que essa mulher tivesse uma aparência de camponesa. Quando o pastor de ovelhas desce do seu castelo com sua roupa de pastor e se aproxima dessa mulher e se interessa por ela, antes que ele fale alguma coisa, antes que ele atribua alguma qualidade para ela, ela já olha para ele e diz assim: não atentes para a minha aparência. Ou seja, ela está dizendo para ele que é o seguinte: olha, não se preocupe com a minha aparência. Em outras palavras, isso é excesso de trabalho, isso é excesso de sol, isso é excesso de trabalho embaixo da luz do sol. A Bíblia Sagrada vai dizer que mesmo assim esse Salomão se interessa, mesmo assim ele se apaixona por ela. Ela não tinha virtudes, ela era molestada pelo sol, ela era ferida pelo trabalho, mas mesmo assim Salomão se interessa por ela. Ei, você não pegou, mas vai pegar, e eu vou soltar o pino da granada agora, Danilo. A Bíblia Sagrada vai dizer que Salomão se interessa por ela. Ele desce de seu castelo e vai até as partes baixas de sua via, se interessa por uma mulher que não tinha qualidades, que não tinha aparência, que não tinha virtudes. Ah, você não pegou, mas vai pegar. Presta atenção. Ele se apaixona por ela. Ela não tem virtude, mas ele se interessa. Ela não tem benefício, mas ele se interessa. Essa história se parece com alguém que eu conheço. Quem é? A Bíblia Sagrada vai dizer que Jesus, ele estava lá no alto.
ele estava em seu castelo, em seu reinado. Aí ele decide abrir mão da sua veste real, ele decide abrir mão da sua coroa e desceu para encontrar com uma noiva. Quem é essa noiva? É você. Você não tinha nenhuma virtude, você não tinha nenhum benefício, você era machucada, você era perseguida, você era maltratada pela vida, maltratada pelo diabo, maltratada pelas mazelas dessa vida, mas ele achou graça em você, e foi isso que fez ele descer. Ele achou graça em você, ele viu em você o que ninguém viu, ele se interessou pelo que ninguém se interessou, ele se apaixonou pelo que ninguém se apaixonou. Foi isso que ele fez. Ele abriu mão do seu reinado e desceu até aqui a terra. Para quê? Para se importar com uma noiva. É com você que Jesus está falando, é com você que ele se apaixonou, é por você que ele se apaixonou, é por você que ele se interessou. Ele desceu, pastor Josué, e se apaixonou por aquela mulher. Sabe o que eu acho interessante? É que essa mulher não tinha nada para oferecer. Essa mulher não tinha nada para dar. Ela não tinha característica nenhuma que fizesse com que ele se apaixonasse por ela. Mas é a graça. Por quê? Porque a graça não escolhe característica. A graça não busca qualidade. A graça não busca currículo. A graça não busca benefício. A graça só ama. Ela só ama. E quando ela decide amar, não importa quem é você, não importa que família você pertença, não importa que estado você esteja. Se Deus decidiu te amar, queira o diabo ou não, Deus vai se interessar por você. Queira o diabo ou não, Deus vai se importar com você. E eu estou pregando hoje aqui para uma noiva que Deus decidiu amar. Olha para mim aqui. Ei, eu vou te trazer uma boa notícia. A palavra boas novas, presta atenção. Jesus te ama. E o fato de te amar foi por isso que ele largou a sua majestade e veio até aqui a terra. Para quê? Para resgatar você. A Bíblia vai dizer assim que ela era afligida pelos seus irmãos. Ela era maltratada pelos seus irmãos. Eles, parafraseando, eles oprimiam aquela mulher. Eles apertavam aquela mulher e fez ela viver uma vida que não era para ela. Porque é isso que o diabo faz conosco quando estamos longe de Deus. Ele quer que a gente viva uma vida que não é para nós. Ele quer que você ande em lugares que não é para você. Ele quer que você frequente ambientes que não é para você. A Bíblia vai dizer que o pastor desceu e foi lá para essa mulher e se apaixonou por ela. Se tem uma coisa que é bom, é quando a gente está apaixonado. Por quê? Porque a gente fica com... A esposa do Tiago até riu ali agora. A gente fica com borboletas no estômago. A gente lembra da pessoa o tempo todo. Se você ler o texto, eles começam a ter uma troca de elogios. Ela se interessa por aquele pastor de ovelhas e ele também se interessa por ela. Ela olha para ele e diz assim: olha, meu amado, você é para mim como um ramalhete de mirra sobre os meus seios. Em outras palavras, ela está dizendo o seguinte: olha, naquela época, a mulher camponesa, quando ela ia colher a mirra, ela pegava a mirra com uma mão e com o outro braço ela apoiava a mirra sobre os seus seios. O que acontece? A mirra, ela tem uma característica, que quando você encosta nela, o cheiro exala. Você vai entender. Quando você aperta a mirra, o cheiro dela exala. Então presta atenção. Ela está colhendo a mirra no campo, e quando ela aperta a mirra sobre o seu peito, aquele cheiro sobe. Então ela tem a percepção que ela não para de perceber que ela está colhendo aquela mirra. Por quê? Porque o cheiro não deixa ela esquecer. Eu vou explicar.
Ela está dizendo para o amado o seguinte: olha, eu estou tão apaixonada por você, que em tudo que eu faço, eu não paro de pensar em você. Tudo que eu faço, eu não paro de perceber você. Em tudo que eu faço, me lembra você. Em todos os meus afazeres, eu penso em você. É isso que ela está dizendo. Ela se interessa. E ela está tão apaixonada que ela não se aguenta. Ela fala assim: me fala onde você apacenta as suas ovelhas. Por quê? Porque eu quero... Porque quem ama quer estar perto. Porque ela está apaixonada e ela quer saber aonde ele apacenta as ovelhas. Ele olha para ela e fala assim: segue as pegadas do meu rebanho, e você vai encontrar onde eu apacento as minhas ovelhas. Ela segue ele. Quando ela segue ele, ele se revela quem ele é. Na verdade, eu não sou pastor de ovelhas, eu sou um rei. O que ele faz, Danilo? Ele fala para ela assim, ó: até certo momento, até o capítulo 1, ela era alguém que cuidava de vinha. Ela era alguém que vivia uma vida que não era para ela. Ela vivia uma vida de escravidão. Ela vivia uma vida que Deus não havia estabelecido para ela. O que o rei faz? Arranca ela daquele ambiente. Ele tira ela daquele ambiente e leva ela para onde? Para o castelo, para a casa dele, para onde ele habita. Ele se revela: eu sou mais que um pastor de ovelhas. E aí o que ele faz? Daquela que era maltratada, agora ela vai ser cuidada. Porque quando Deus foi lá e nos buscou, quando Deus foi lá na boca de fumo, quando Deus foi lá naquele boteco, quando Deus foi lá naquele pagode, quando Deus foi lá naquela sarjeta, quando Deus foi lá naquele hospital, Ele foi te resgatar para cuidar de você aqui dentro. E foi exatamente isso que Ele fez com você. Ele tirou você daquele ambiente e colocou você dentro da casa dele. Para quê? Para que Ele possa cuidar de você melhor. Então escuta. Se antes ela era perseguida pelos irmãos, agora não é mais. Pergunta por quê? Porque agora ela tem dono. Se antes ela era perseguida por gente da família dela, agora ela não é mais. Por quê? Porque ele está cuidando dela. Aí sabe o que ele faz? Ele dá comida para ela. Ele nutre ela. Ele dá figo na boca dela. Ele dá mel para ela comer. Ele dá maçã para ela comer. Ela é bem tratada. Ele cuida dela. Ele dá banho nela. Ele alimenta ela de uma maneira que ela nunca foi alimentada. Por quê? Porque é isso que o rei faz com a gente. Ele nos cuida da gente de um jeito que ninguém vai cuidar. Eu vou repetir. Deus, Ele cuida da gente de um jeito que ninguém vai cuidar. Ei, presta atenção. Porque lá no mundo você achava que tinha uma vida. Só que quando você entrou aqui dentro, você percebeu que lá fora você era escravo. E aqui dentro é que você tem uma vida. Vou dar o meu exemplo. Eu era viciado no capeta do cigarro. Desse tamanhozinho, mas acabava com a gente. Eu estou pregando aqui que só Deus sabe qual era a sua dificuldade. E de qual barro que Jesus te tirou. E de qual lamaçal que Jesus te tirou. Mas a boa notícia é: Ele veio para libertar os cativos. Ele tira ela daquele ambiente e Ele trata ela bem. Tem uma musiquinha que diz assim: que antes eu era prego e o diabo me batia. Hoje eu sou martelo. Como é que é? Quem bate nele sou eu. Foi isso que o amado fez com ela. Tirou ela daquele ambiente de escravidão e cuidou dela. Porque se Jesus não tivesse te tirado de lá, nem aqui você estava. Hoje você está todo bonito, toda na Ameriquei, mas se Jesus não tivesse te tirado de lá, só Deus sabe como é que você ia estar. É porque Ele foi lá, Josué. É porque Ele me viu quando ninguém estava me vendo. É porque Ele me buscou quando ninguém estava me vendo.
É por isso que eu estou aqui, não foi porque eu mereci, não foi porque eu me empenhei, não. Foi a graça e a misericórdia que foi lá. Ele cuida dela. De alguém que era machucada, agora ela é cuidada. Ela está apaixonada. Quando você lê o texto de Cantares, é só troca de elogio. Tem hora que é até difícil entender Cantares, porque eles não param, não. Um atropela o outro no elogio. Um atropela o outro na conversa. Está um apaixonado pelo outro. Irmão, eu vou contar para você. Quando eu era namorado da Josi, ela terminou comigo. Aí, eu falei, tá bom. Uma semana depois, eu não aguentei e liguei para ela. Falei assim, ó. Esse negócio da gente ficar longe não está dando certo, não. Vamos ficar junto. A gente ficou junto e agora a gente fez 9 anos de casado. Mas por que eu estou te contando isso? Porque o que me fez ligar para a Josi foi a falta que ela me fazia. O que me fez ligar para ela foi que a ausência dela me incomodou. Então eu liguei para ela, a gente reatou o namoro e continuamos até casar. Presta atenção, agora começa a pregar. Capítulo 3 de Cantares. Ela está deitada aonde? No castelo. Já não está na rua mais. Já não está na sarjeta mais. Eu vou entrar para você entender. Já não está na calçada bêbado, caído, babando e mijado em cima da calçada. O ambiente mudou. Ela acorda de madrugada. Quando ela olha para a cama do lado, ela percebe que o amado não está lá mais. Aquela cama é uma cama de castelo, não é qualquer cama. Aquela mulher é tratada com todas as especiarias possíveis. É banho de rosa, é banho de leite, é banho de nardo, é banho de unguento. O que tem de melhor, ela desfruta. Aí, só que ela tem tudo aquilo, mas o amado não está lá. Ela fala o seguinte, olha, eu vou me levantar e vou rodar pela cidade. Por quê? Porque meu amado não está aqui mais. O que acontece, irmãos? Ela está num ambiente muito bom, mas o amado é que faz a diferença. Então ela levanta e vai rodeando pela cidade. Ela começa a gritar, ei, vocês viram o meu amado? Vocês viram aquele a quem ama a minha alma? Ela sai andando pela cidade e de repente ela chega no meio da cidade, ela vê os guardas. Grava isso, guardas. Ela para os guardas e fala assim, ei, vocês viram o meu amado? Porque eu estou procurando ele, eu não estou achando. E os guardas, não viram, não vi o seu amado. Ela continua andando, quando ela anda mais um pouco, ela acha ele. Na hora que ela acha, o sofrimento acaba. Na hora que ela acha, o desespero acaba. Por quê? Porque ela acha aquele que ela ama. O que ela faz? Ela vai até o amado, pega ele, leva ele para casa e tranca dentro da casa da mãe dela, do quarto da mãe dela. Por que o quarto da mãe dela? O lugar mais importante que ela considera. Ela tranca ele lá dentro. Por quê? Porque eu só guardo aquilo que eu tenho valor. Ela prende ele lá. E olha para as filhas de Jerusalém e diz assim, olha, não desperteis o meu amor até que esse o queira. Ela prende ele lá, por quê? Porque ela não suporta ficar sem ele. Para ela é desconfortável ficar sem ele. É igual o casal de namorado que se vê todo fim de semana. Aquele fim de semana que não se vê, acha ruim. Por quê? Porque está apaixonado. E ficar longe é ruim. Irmãos, do capítulo 3 ao capítulo 5 há um intervalo. Que intervalo é esse? É um intervalo que eu chamo de intimidade, pastor Josué. Nesse intervalo, melhor dizendo, do capítulo 2 ao capítulo 5, ele cuida dela, ele trata dela, ele alimenta
para ela tem saudade dele, ela levanta e vai atrás dele. Quando eu li o capítulo 5, parece que é a mesma história, mas não é. Ela acorda de madrugada do mesmo jeito. Escuta, do capítulo 2 ao capítulo 5, há um intervalo. Esse intervalo se chama intimidade. Por quê? Porque é um período de relacionamento que eles tiveram. Criaram laços, criaram intimidade. No capítulo 3, ela acorda sozinha. No capítulo 5, ela acorda com barulho na porta. Eu vou explicar. No capítulo 3, ela acordou, percebeu que ele não estava, levantou e foi até onde ele estava. No capítulo 5, ela está dormindo, o coração dela velava. Em outras palavras, ela está dizendo: eu estou dormindo, mas eu ainda amo ele. Ela acorda. Quando ela acorda, ela percebe que ele não está lá. Só que o que fez ela acordar não foi a ausência dele, mas o barulho na porta. Ele chega e bate na porta. E quando ele bate na porta, ele acorda ela. E ele fala com ela assim: ei, irmã minha, amada minha, imaculada minha, abre a porta porque eu quero entrar. Ela está deitada na cama e responde para ele assim: ei, eu estou deitada e eu já tirei as minhas vestes. E como tornarei a vestir? Eu já tirei as minhas sandálias. E como voltarei a vesti-las? O meu amado enfiou a mão pela fresta da porta e as minhas entranhas se estremeceram. Ou seja, quando ele enfiou a mão pela porta e ela entendeu quem é que estava chamando, ela se balançou por dentro, porque afinal de contas ela ama ele. Só que a cama está confortável. Ela ama ele, mas o ambiente está confortável. Ela ama ele, mas o lugar que ela frequenta é confortável. E o que acontece? Ela ouve a voz, mas não se levanta. Por quê? Porque o ambiente está mais atrativo do que a voz. Então escuta. Ela está deitada. Ela percebe quem é. Ela percebe quem é que está batendo na porta. Ela se interessa, ela treme por dentro, mas não levanta. Pergunta por quê? Porque o período da intimidade já passou. Esse é o problema. Porque no começo, Danilo, ninguém precisa te chamar, você levanta sozinho. Porque no começo da caminhada, você é o primeiro a estar presente. Você é o primeiro a estar no evento. Você é o primeiro a querer subir para o monte. Você é o primeiro a querer estar na oração. O problema é quando o tempo passa. Do capítulo 2 ao capítulo 5 é o período da conquista. Escuta, no começo do casamento, a Josi falava assim: Jeff, eu estou com sede. Antes dela terminar de falar, eu já estava levantando e indo na cozinha pegar água para ela. O problema é quando o tempo passa. Hoje ela fala assim: Jeff, eu estou com sede. Eu falo: eu também estou. A gente brinca e um ou outro levanta para pegar água. Pergunta por que eu não levanto para pegar água mais. Porque o tempo passou e já não é necessário a entrega da conquista. Essa mensagem não é sobre casais. Eu não estou pregando sobre casais. Eu não estou pregando sobre relacionamento. Eu estou pregando sobre um crente que era intenso no começo, mas o problema é que o tempo passou e você ganhou um título. O problema é que o tempo passou e você ganhou um cargo na igreja. O problema é que no começo você não sabia grego e hebraico, e agora você fala grego e hebraico e já não se levanta como ó. Eu vou falar. Quando você vinha de ônibus, você era empenhado, agora tem carro e não vem mais.
morava longe, igual eu e o Hélio que morava. Quando eu congregava na Vilarinha, eu morava lá no Jardim Vitória, 4 anos para ir. 2 para ir, 2 para voltar. O problema é quando o conforto chega. Porque aí a cama se torna confortável. Fala assim, o que mais? E a ausência do amado já não te incomoda mais. Eu vou explicar. No começo da chamada, no começo do seu ministério, se você percebesse que você estava esfriando, você entrava em desespero. Não, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que dar um jeito. E o problema é agora que a gente relaxou. Pode mais? Agora até o pecado de estimação você tem. O problema é quando o tempo passa. Pastor Josué, quantas pessoas entram aqui fazendo promessa? Conta comigo. Eu vou estar dentro, eu vou estar junto. O problema é quando o tempo passa, Wellington. Quantas pessoas chegam lá todo empolgado? Não, agora nós vamos fazer, agora nós vamos ajudar, agora nós vamos apoiar. O problema é quando o tempo passa. Pergunta por quê? Porque o tempo revela quem é de verdade. Ela escuta a voz, mas o ambiente está tão confortável que ela decide o seguinte: olha, eu já tirei a minha roupa, eu já tirei a minha sandália e eu não estou disposto a vestir de novo. Pergunta por quê? Escuta uma coisa, o problema é que a gente não procura manter, porque manter é mais fácil do que reconquistar. Vou explicar. Manter o espiritual é mais fácil do que reconquistar o espiritual. Ela ouve a voz, mas não levanta. Sabe o que é que me assusta? É que a gente sabe quando é a voz dele. A gente sabe quando é Deus que está falando. A gente sabe quando é Deus que está incomodando a gente. A gente sabe quando é Deus que está mexendo na gente por dentro. A gente percebe. Ei, eu não estou falando de voz de profeta, eu estou falando você que tem costume de andar com Deus. Ela ouve a voz. Quando ele enfia a mão na fresta da porta, ela se estremece por dentro. Deixa eu te dizer uma coisa: arrepio sem mudança não impressiona Deus. Arrepio sem mudança não impressiona Deus, Danilo. Pergunta por quê, igreja? Evangelho não é o que eu falo, evangelho é o que eu faço. Ela ouve e não levanta. Aí, ele enfia a mão pela fresta da porta, o cheiro de mirra toma conta do quarto. Ela demora, mas levanta. Quando ela levanta, o texto vai dizer que as mãos dela gotejavam mirra. Isso aqui é muito sério, Danilo. Ela levanta e a mão está gotejando mirra. Mirra na mão fala de quê? Fala de unção. Eu vou explicar. Ela tinha unção na mão, mas o amado já tinha ido embora. Eu vou explicar o que é isso, Danilo. Aqui. Dá para pregar sem ser espiritual. Dá para cantar sem ser espiritual. Pergunta por quê? Porque a unção está na mão. Porque óleo na mão fala de talento. Só que o problema é que nós estamos fazendo isso e deixando de ser espirituais. E eu sou o primeiro a puxar a orelha de mim mesmo. Por quê? Porque eu sou um pregador e eu sei o que eu estou falando. Valdeci, a mão gotejava mirra, mas o amado não estava presente. É por isso que eu não me impressiono com reteté e profecia, porque tem muita gente com unção na mão, mas não tem amado mais. Não confunda unção na mão com o homem de Deus. Ela levanta, quando ela abre a porta, ele não está lá mais.
ela desespera. Ela fala assim: agora, aonde que eu estava com a cabeça, que quando ele mexeu na porta eu não me levantei e fui até ele? Pastor Josué, só prega porque está na Bíblia. Sabe qual que é o problema? Ai, meu Deus do céu. Sabe qual que é o problema de rejeitar Deus? É que quando você decidir levantar para abrir a porta, porque manter é mais fácil do que reconquistar. Ela levanta e sai desesperada, Rogério, pela cidade. Vocês viram, meu amado? Vocês viram aonde ele está? Vocês viram aonde ele está? Ela sai desesperada. Escuta, ela encontra o mesmo guarda. Lembra que eu falei do guarda? Os mesmos guardas que guardaram o muro. Eu vou te explicar. Dentro do palácio, tinha os guardas que faziam a proteção daquele muro. O guarda olha para ela, não sabe onde o amado está, espanca ela e arranca a veste que ela colocou. Pergunta por quê? Porque quando eu estou sem presença, eu perco a minha identidade. Porque a ausência do amado arranca a minha identidade. Irmãos, eram os mesmos guardas, só que eles não reconhecem ela mais. Pergunta por quê? Porque no começo ela levantava de saudade, agora ela levanta porque ele foi embora. Ela vai, ela encontra os guardas, ela é espancada. Irmãos, depois de hoje a gente nunca mais vai cantar do mesmo jeito. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Ô Danilo, está escrito lá assim, a gente usa para chamar crente para aceitar Jesus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Deixa eu te dizer uma coisa, esse texto é o texto da igreja que deixou Jesus para fora. Esse texto é de alguém que ouve, mas não levanta. E o problema é que Deus está dizendo para alguém aqui hoje: ei, eu preciso que você levanta. E Deus está nos dando uma oportunidade de voltar a estar perto dEle, antes que a porta esteja vazia. Pergunta por quê? Porque Deus é um Deus de oportunidades. Sabe o que Deus me trouxe aqui para dizer? Eu preciso que você se levante como você levantava no começo. Eu vou traduzir para você entender. Eu preciso que você me busque como você me buscava antes. Eu preciso que você se entregue como você se entregava antes. Eu preciso que você ore como você orava antes. Eu preciso que você leia a minha palavra como você lia antes. Eu preciso que você esteja na minha casa como você estava antes. Eu preciso que você se entregue nas minhas coisas como você se entregava antes. Hoje é culto da vitória, Danilo. E a vitória vai ser na nossa vida espiritual. Hoje a vitória vai ser na nossa vida espiritual. Por quê? Porque hoje eu vou dar ouvido à voz. E eu estou pregando para a gente aqui que conhece a voz. E você vai dar ouvido à voz. Você vai dar atenção à voz. Por quê? Porque Deus está chamando a tua atenção. Faz tempo. Ibraçai etebadasse okevia, ibadaque otobe asafia fonteré. Presta atenção, faz tempo que Deus está chamando a tua atenção, faz tempo que Deus está te despertando, faz tempo que Deus está usando o ambiente para chamar a tua atenção. Faz tempo que Deus está chamando a sua atenção. Porque se você olhar para trás, Ele te buscou, foi para viver um relacionamento. O seu problema é que o tempo passou. Você ficou velho de igreja. Você ficou cheio de talento. Agora você já participou de 10 fogo e glória. Você não precisa se empenhar como antes. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Porque Deus quer arrancar você do seu lugar.
Deus quer arrancar você do lugar onde você se encostou. Deus quer arrancar você do teu lugar, do teu descanso. É por causa desse descanso que teu espiritual está baixando. É por causa desse relaxamento que você não está intenso mais. É por causa disso que você não ora como antes. É por causa disso que você não sente mais como você sentia. Agora nenhum louvor mexe mais com você. Nenhuma pregação mexe mais com você. Por quê? Porque você está seco. O seu rosto está seco. Não tem lágrimas mais. Não tem fogo no coração. Não tem chama acesa mais. Mas hoje nós vamos ouvir a voz. Seu pai está na porta. E ele está te chamando. Samuel, ouve a minha voz. Zaine, ouve a minha voz. Nayara, ouve a minha voz. Ouve a minha voz. Ouve a minha voz. Damares, ouve a minha voz. Valdeci, ouve a minha voz. O Elton, ouve a minha voz. Pastor Danilo, ouve a minha voz. Ouve a minha voz. O Espírito Santo está na casa. Alabrai o sergue atasso mentorasse. Que me asto que lá toquecia. E ele te conhece por dentro. Ele sabe da tua dificuldade. Ele sabe que você está com dificuldade para orar. Por quê? Porque para vestir roupa de santidade está difícil. Para calçar sandália do evangelho está difícil. Mas hoje você vai ouvir a voz. Porque é essa voz que vai te levantar. É essa voz que vai fazer você sair do lugar. É essa voz que vai mexer em você por dentro. O Espírito Santo está aqui. O nosso espiritual não pode se resumir em uma visita na igreja. O Espírito Santo está aqui. E Deus se arrancou do pecado e te pôs nessa igreja, porque Ele tem uma obra para realizar na tua vida, porque tem algo para fazer em você e fazer na tua família. Foi por isso que Ele te trouxe para essa igreja, foi por isso que Ele te trouxe para esse ministério, foi por isso que Ele te arrancou da cachaça, foi por isso que Ele te arrancou da boca de fumo, foi por isso que Ele te arrancou da droga. Fique de pé. Eu e o pastor Danilo vamos orar por você. E nós temos um manto aqui. E nós vamos passar com o manto aqui. O Elito, Valdeci e o Otoniel, por favor, nos ajude. Nós vamos passar com esse manto. E quando você tocar nesse manto, é Deus renovando as suas vestes e as tuas sandálias. Quando você tocar nesse manto, aquilo que te travava não vai travar mais. Quando você tocar nesse manto, pelo poder da fé, o poder não está no manto, o poder está no nome de Jesus, e é através do nome de Jesus que nós vamos fazer.